Olá, meus queridos, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vindo aqui à minha página no Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa e de uma forma toda especial. Eu vou comentar sobre a treta Pastor Iago Martim e Pastor Rodrigo Musselin. Meu Deus do céu, a treta tá feia, o bicho tá pegando, tá? Não tá, meu querido? E eles estão discutindo algo que eu quero aqui dar a minha opinião. Lembrando você que eu não estou aqui para falar que eu sou mais mestre do que eles, não. Pelo contrário, eu me reduzo a um aluno perto desses caras, porque são dois caras cabeçudos, inteligentíssimos, né? Mas também ambos vai ter coisas que eu concordo e vai ter coisas que eu discordo em relação à teologia que eles pregam, entendeu? Mas eu acredito que seja válido também a minha opinião sobre esse assunto. Eles estão discutindo sobre remédio, sobre psicologia, psiquiatria, as doenças psicossomáticas e psicológicas, e eu acho interessante, porque eu também tenho alguns conteúdos aqui no YouTube. E uns 3, 4 anos atrás, eu me lembro que eu dediquei muito fazendo uma campanha que ajudou muita gente, inclusive. Tem muitos testemunhos aí de gente que foi liberta, curada. Vou fazer assim, curada assim, porque esse assunto realmente causa aí um desconforto para muitos pastores e líderes. Inclusive, no final do meu comentário aqui, eu vou passar para vocês 2 testemunhos. Testemunho que a gente colheu no ano passado, quando eu estive lá no Rio de Janeiro. Cura, ou pelo menos melhora, assim, significativa, de uma criança que tinha um nível médio de autismo, que nem falava, não se expressava em nada. Depois que a mãe começou a fazer umas campanhas de oração aqui comigo, viu a mudança 100%. Você vai ver esse testemunho. E um outro que eu, aí sim, presencialmente, e hoje eu ainda vejo esse jovem, mora no bairro onde nós temos a igreja. Tomava 12 tipos de remédios para controlar a esquizofrenia a nível, sabe, hard, altíssima. E não só esquizofrenia, com muitas outras doenças. Hoje ele não toma mais nada. Hoje ele é uma pessoa normal. É lógico que você vai conversar com ele, você percebe que ele ficou atrasado. Porque foi ali uns 20 anos, quando eu conheci ele, hoje ele deve estar com uns 27, 28, uns 20 anos que ele não estava em si. Então você percebe que tem um atraso no aprendizado, mas se você conversar com ele, meu Deus, perto do que era antes, quebrava a casa, vivia só incorporado, com convulsão, com, sabe, em surto. E hoje, se você vê, eu vou passar esse testemunho para você também, da pastora que cuida dele. Antes de começar, eu quero convidar você, é lógico, para se inscrever no canal aqui no YouTube, se caso não é inscrito, ativar o sininho das notificações para você receber outros conteúdos nossos aqui. Você que está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página e compartilhe. Preste bem atenção, se você quiser nos acompanhar no nosso canal de oração, o link está aí abaixo, está escrito canal de oração. E também tem um outro canal, que agora eu abri esse canal, na verdade já estava aberto, agora eu estou reativando esse outro canal para colocar só pregações e estudos lá. Tá aí também, tá escrito aí abaixo, canal de estudos e pregação, vai para lá. Porque esse canal onde você está assistindo esse vídeo aqui, nós temos usado bastante para falar sobre comentários de tudo, geral. E é lógico, você que já me acompanha, marca o seu joinha se eu gostei, deixe seu like. E você que ainda não acompanha, vai assistir o vídeo primeiro para decidir se dá o like ou dislike. Fica à vontade. Pessoal, então vamos aqui para o comentário. Ó, eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui para a gente tentar dar uma resumida no que eles estão debatendo. E aí eu coloco a minha opinião. Preste bem atenção. Eu percebi que tanto o Iago como o Musselin, eles estão debatendo o seguinte: aconselhamento pastoral e tratamento clínico para pessoas que estão com doenças psicológicas ou psicossomáticas. É isso que eles estão debatendo. Qual é o melhor tipo de abordagem, de tratamento para isso? Tanto de uma forma pastoral, aconselhamento e tal, como de uma forma clínica, uso de remédio, de drogas, medicamentos, no geral. Percebi que a crítica é bem mais ácida do Musselin em relação aos tratamentos com medicamentos e até o uso de drogas. E percebi que o Iago ele tem uma aceitação melhor por ele ter até passado um episódio assim na sua vida de usar esse tipo de medicamento. Eu percebi uma aceitação melhor dele. Uma coisa que eu vou pontuar. Se aquilo que o pastor Iago falou do curso do Musselin, que ele promete a cura lá, para mim isso já é gravíssimo também. É muito grave. Quem me acompanha aqui sabe
sabe. Por exemplo, agora mesmo eu estou oferecendo um curso que eu vou começar com os irmãos dia 10. Já tem gente, vários lugares aí que estão já dentro de uma sala comigo para estudar sobre o conceito de Parnassá, é o conceito de riquezas. Em que vídeo, em que lugar eu prometi às pessoas ou prometo em alguma campanha? Quem me acompanha há mais tempo, comenta aí. Quantas vezes você já viu falando, olha, isso aqui é uma fórmula mágica, faça que vai dar certo? Pelo contrário, eu sempre falei das campanhas e dos propósitos de oração que nós temos aqui, e até nas minhas pregações, não existe fórmula mágica. Existe um caminho de exercício de fé, que é lógico, o conhecimento é muito importante. Eu acho que é legal, bacana, para abrir a cabeça da pessoa. Mas quantas vezes você que me acompanha aqui já viu eu falando, não adianta também virar uma biblioteca ambulante, fazer todos os cursos e não ter a prática. Existem igrejas, irmãos, aí nós vamos para os extremos. Existem igrejas, e eu percebo que tanto o Iago como o Mocelin, eles pertencem a esse segmento, de igrejas muito cultas. É bacana, é boa demais em relação a conhecimento bíblico. Os caras estudam mesmo, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Quem me acompanha aqui sabe a minha dedicação para pregar e pregar de uma forma profunda, sem excluir o mundo espiritual. Na minha opinião, a minha crítica a ambos, essa serve para ambos, é que é muita teoria, muita teologia e pouca prática. Apesar que eu sei que eles levam a vida de testemunho de muitas pessoas que receberam muita bênção, mas eu acredito que poderia potencializar se eles estimulassem mais o exercício de fé, a busca em oração, a propósito, sabe? Eu acho que seria muito melhor para ambos. Mas é uma opinião minha. Se eles assistirem esse vídeo, vão falar, não, esse pastor é maluco, é doido, é um bobão aí. E eu aceito a crítica deles tranquila, entendeu? Porque também eu sei do meu chamado, eu sei para que Deus me chamou. Olha, não adianta a gente virar uma biblioteca ambulante se a gente não consegue praticar 10% daquilo que a gente aprende. Jesus diz que prudente é o homem que ouve e pratica. É porque é na prática daquele conhecimento que nós iremos ver o sobrenatural. Se o pastor está falando que quem participar vai ser curado, isso é muito sério. É muito sério. Porque a gente não pode garantir quem é que Deus vai se manifestar e vai curar e vai fazer o milagre acontecer. Eu não posso garantir que uma palavra... Eu ouvia sempre meu pai, que era pastor, pregar e dizer assim, às vezes você prepara uma mensagem e tem 200 pessoas na igreja para ouvir, mas a palavra é só para um. Deus vai falar só com um, ou seja, vai ministrar só um. A gente vê ali na passagem de João, capítulo 5, que ele foi lá e curou só o paralítico. Tinha muita gente doente lá, mas ele foi só para aquela. E existem palavras e mensagens e ministrações que vai ser para todo mundo. Também não sou bobo de pensar, de imaginar. Por isso que eu falo para as pessoas, não desistam das orações, dos propósitos. Vai que seja nessa campanha, vai que seja com essa revelação. Você tem que procurar a revelação que vai falar com você, que vai abrir a sua alma, o seu espírito e o seu corpo físico vai reagir. Como aquela parábola das pérolas. Procure as pérolas. Busque. Como aquela parábola daquele cara que cavou o campo e achou um tesouro. Nós temos que ser esse tipo de pessoas que estão cavando para encontrar o tesouro. Uma hora eu acho o tesouro da cura, da libertação, da transformação, da prosperidade para a minha vida. Alguém vai ser usado por Deus para ministrar isso na minha vida. E como eu falei do meu curso, quem quiser, tem uma aula gratuita sobre o conceito de Parnassá. Eu vou deixar aí fixado nas descrições. É o primeiro link aqui, está escrito aula gratuita, está fixado nos comentários. Quem sabe você vai lá, assista, você vai ver o nível do conteúdo e quem sabe você vem. Mas eu não vou prometer para você que você vai ficar milionário. É um conceito para finanças, inclusive. Nós vamos estudar a Bíblia e dentro do entendimento profético e espiritual, talvez você já é essa biblioteca aí. Talvez você saiba mais coisa do que eu. A diferença desse curso, porque não é só um curso. Quem já está ouvindo aí sabe. São 2 meses de curso, 8 ministrações e 2 meses de oração. Você está vendo que eu consigo correlacionar o conhecimento ao exercício? A Bíblia diz o seguinte, querido, errais por não conhecer as Escrituras. Escrituras é o quê? Conhecimento, 50%. E não conhecer o poder de Deus é outro 50%. As Escrituras é o que vai fazer a gente ter acesso ao poder de Deus. O conhecimento nos dá o acesso àquela revelação. E a revelação é que vai se manifestar em forma de milagre. Não adianta eu ter só o conhecimento e não ter o exercício para aquele conhecimento se manifestar na minha vida.
Então errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então nós temos aqui 50%, 50%. 50% é como o Iago e o pastor Musselin. Aconselhamento, falar. Outros 50%, na minha opinião, no que eu acredito, no que eu tenho visto que tem dado resultado na vida das pessoas. Exercício de fé, prática de fé, que é a parte mais difícil, é colocar gente para orar. Porque tem um monte de gente, eu tenho 20 e tantas mil pessoas no meu WhatsApp. Eu mando os vídeos de oração, 500, 1000 pessoas vão assistir. E olha que eu sei que tem gente que assiste e nem ora, só tá ouvindo, é um telespectador, nem exercita a fé junto. E acha que vai resolver, porque ouviu. Não, você tem que praticar. Você tem que praticar. Ou seja, só aqui no que eu já falei, que eu acredito que é a minha opinião e é uma forma coerente, que não vai anular a pessoa de buscar conhecimento, de fazer curso, como o Iago faz lá, que eu vejo, e o pastor Musselin também. Eu acredito que a pessoa tem que buscar mesmo, tem que ser sábio, tem que ser inteligente. Mas essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento não pode matar a vida no espírito dessa pessoa. Não pode deixar essa pessoa cética, incrédula, a nível da pessoa não acreditar que acima disso tudo existe algo sobrenatural que não pode ser explicado ainda pela ciência. O próprio Iago falou que no curso que ele fez, a pós-graduação que ele fez em neurociência, eles já estão chegando a esse consenso, que eles não têm como dizer como que essas enfermidades e essas doenças agem, porque fazem exames, não dão nada. Ele acredita que futuramente possa ser que tenha exames que possam provar. Eu também acredito que futuramente a ciência pode chegar a esse nível de compreensão. Quem me acompanha sabe que eu uso muitos termos científicos aqui também. Quem me acompanha sabe que eu consigo fazer uma conexão entre a ciência e o mundo espiritual para provar que a ciência hoje já está provando que o mundo espiritual é verdade. Porém, tem coisas que eles conseguem provar, mas não conseguem agir, não conseguem mudar, não conseguem interferir. Aí eu acredito que a mudança, a interferência é através da fé. Que existe coisas que só serão ministradas numa pessoa através do espírito, através do espiritual. Por mais que eu conheça, por mais que eu compreenda, por mais que eu tenha já o diagnóstico. Não é assim com pessoas que receberam cura do câncer em um culto, em uma reunião, em uma oração. Não é assim com pessoas que receberam milagres e milagres, e até de coisas físicas. Como o Iago disse sobre a unidade, aquilo ali também eu consigo compreender. Ele diz que tem muita gente que na teologia fica separando corpo e alma e espírito. E ele fala sobre uma coisa chamada unidade do espírito. Eu concordo também com isso. Tem coisas que você faz no físico que afeta a alma e afeta o espírito. E tem coisas que acontecem só na alma que afeta o corpo. Aí é o psicossomático. Uma tristeza, um estresse, um nervosismo que vai fazer o seu corpo físico ficar esgotado. Por isso que no nosso curso de Parnassá, uma das primeiras coisas que eu estou falando, na segunda aula, nós vamos falar sobre o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E pensa numa revelação, viu? Vai lá assistir a aula gratuita que você vai acompanhar um estudo bacana. Por isso que a gente tem que estudar isso na profundidade. Por que o espírito? Por que a alma? Por que o corpo? Então, realmente, tem coisas assim. Por isso que eu acredito que o poder de Deus é tão poderoso que quando alguém vai e recebe uma cura, não é que foi só sobrenatural. A cura também ela é natural. Ela acontece no plano físico, orgânico, muda códigos do DNA, porque quem criou a vida, quem criou o corpo, a alma, o espírito, tudo, foi Deus. Então ele é especialista em tudo. Você consegue me entender? Uma outra coisa que eu vi no debate deles, que eles estão brigando muito, é a questão de tomar remédio ou não tomar. Irmãos, é porque eu não consigo mais encontrar. Uns 3, 4 anos atrás, eu passei um testemunho de uma irmã aqui, que ela foi curada de diabetes. Eu acho que alguns que são mais antigos, que possam assistir esse comentário aqui, vão lembrar desse testemunho. Uma irmã que chegou até entrar em coma por causa da diabetes. Ela nasceu com a diabetes. Ela tinha uns 30 e poucos anos de idade. Usa insulina desde que se entende por gente. Já chegou a entrar em coma e a diabetes chegar a 1000. Quando eu ouvi o testemunho dela, eu falei, não acredito. Como que? Nem sabia que chegava a esse nível. Naquela época eu pensava isso. Depois fui até estudar e pesquisar mais. E aí ela começou a fazer as campanhas de oração aqui. E ela pedindo a Deus para que Deus curasse ela. Era o estado crônico da diabetes. E eu jamais falei para ninguém deixar de usar o medicamento. Irmãos, olha aqui para mim. Raciocina comigo. Tu acha que um remédio ou um medicamento vai impedir o poder de Deus de se manifestar?
E olha que eu tenho um estudo aqui sobre o espírito de farmaqueia. A minha crítica aos remédios é a indústria farmaqueia, a indústria e a operação maligna por trás disso, que não querem fazer medicamentos para imunizar, para curar definitivamente, só para deixar a pessoa dependente. Inclusive, esses dias atrás, umas 2 semanas atrás, nesse vídeo que eu falei sobre o espírito de farmaqueia, recebi um comentário de uma mulher estressada, grilada, falando que o que eu estava falando era tudo mentira, que eu estava desalinhado em relação à história, porque eu falei do templo do deus Esculápio, eu falei de muita teoria da época dos egípcios e agora na influência grega, e mostrei tudo, não tinha nada de fora. A minha crítica é a indústria farmacêutica que quer gerar milhões para deixar pessoas dependentes. Poucos vocês vão ver os remédios que realmente imunizam, que você vai tomar uma vez e nunca mais tomar. Não imunizam, não curam de fato, deixam a pessoa dependente. Por outro lado, eu até falo naqueles vídeos, naqueles estudos, que Deus vai levantar profissionais da medicina que estão preocupados em realmente descobrir a cura para esses sintomas e para essas doenças. Deus vai levantar. Concordo com a medicina artesanal. Concordo que você vá e receba uma dosagem que sirva para o seu organismo, que sirva para você. Não um remédio que você compra numa farmácia, que vai tomar um comprimido e talvez está acima do que você vai tomar, ou talvez está abaixo da dosagem que você precisa. Então o problema é esse, a minha crítica é essa, você entendeu? E o efeito colateral é terrível, você sabe disso. Mas eu jamais falei para ninguém parar de deixar de tomar o remédio. Essa irmã que eu estou comentando o testemunho dela aqui, como é que ela descobriu que foi curada? Porque de repente a insulina dela começou a fazer o efeito reverso. E aí ela passava mal agora quando estava tomando insulina, ela batia aquela, quase desmaiava. E ela falou, mas o que está acontecendo comigo? Aí ela ficou 3 dias, se eu não me engano, sem tomar. E ó, o examezinho, você sabe que tem aquele aparelho, né, que detecta. E a insulina normal. 3 dias. Depois ela foi e procurou o especialista dela. O médico ficou impactado, porque os exames comprovaram que ela basicamente nunca teve diabetes. E ela falou, eu sou crônica, sou aposentada por causa disso. Então, percebe, ela estava ainda tomando a insulina, os medicamentos. E Deus curou ela tomando remédio, tomando medicamento. Como o Iago falou em relação a uma pessoa que está com surto, como é que você vai aconselhar uma pessoa que está em surto? Se o remédio funciona, se o remédio vai melhorar ali o físico, tome. Você consegue entender? Então, querendo ou não, eu vou meio que tendenciar mais ao pastor Iago e ter uma objeção ao que o pastor Mocelin está defendendo. Porém, em ambos os casos, em ambos os comentários, e ambos os pastores, eu tenho a minha crítica, que não adianta só aconselhamento. Se nós não entrarmos com um trabalho pesado e crermos que ainda a oração, o poder de Deus, o exercício da fé, pode operar milagres. A discussão é válida, faz com que a gente instigue a gente para a gente buscar conhecimento? Sim, mas é o que eu estou falando. Conhecimento, ele é bom, mas em certos casos que são coisas espirituais, não vai resolver. Se você perceber, coisas espirituais, elas não só competem ao espírito, elas competem à alma, ao corpo e ao espírito, ao ser humano. Então, se nós temos aqui ferramentas naturais, vamos usar as ferramentas naturais. Se nós temos aqui terapias para a alma, psicologia, psiquiatria, coisas que vão ministrar a alma, bora. Mas não deu certo nenhuma das duas, então vamos usar coisas espirituais, totalmente espirituais. Então, é esse o caminho, pelo menos que eu acredito, tá bom? Marca o seu joinha se eu gostei, deixa o seu like. Você vai ficar agora com esses 2 testemunhos que temos aqui. E você quiser acompanhar a gente no canal de oração, o link tá aí nas descrições. Vá lá assistir a aula gratuita do nosso curso de Parnassá. Você vai entender lá o que é Parnassá, um conceito hebraico. E você quer acompanhar a gente nas pregações? Tá aí os links. E nós vamos ficando por aqui. Marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like. E é isso aí. Essa bonequinha. Você é a Duda? Você fala o seu nome? Duda. A senhora irmã, qual é o seu nome? Daniele. E qual foi o milagre que o Senhor fez na tua vida? A minha filha foi diagnosticada com autismo nível médio.
grau 84.0, que é o médio. E a minha filha, ela não falava com 3 anos e meio. Ela rodava em círculos, ela fazia todas aquelas coisas do autismo, né? Que o grau médio é bem complicado. Eu tenho até, gente, aqui, ó, a carteirinha. Eu esqueci de trazer o laudo dela, mas, ó, a carteirinha dela, que é até do especial, né? Sendo que Deus fez um milagre na vida da minha filha, porque ela não falava e ela entende tudo, ela é normal, como se ela não tivesse nada. Então Deus fez um milagre incrível, porque a minha mãe, incessivamente, fazendo as correntes do pastor, até então eu não conhecia, quem conhecia era minha mãe, mas ela incessivamente fazendo as campanhas do pastor. Eu fiz muita várias falas, uma atrás da outra. Amém. Que bênção, então. Aí a senhora conheceu o canal do pastor e fez as campanhas. É fofocar. Aleluia. Irmãos, é muito forte. Eu quero trazer agora um testemunho aqui de um jovem que eu pessoalmente trabalhei e até hoje acompanho ele. E que transformação! Veja só o testemunho do Davi. Olha só. Sou a pastora Guiomar, sou da Igreja Tabernáculo de Oração e foi pedido, né, para falar sobre o Davi, o testemunho do Davi. Davi era um garoto que aos 7, 8 meses de idade começou já a mostrar algumas deformidades, né? E então até os 22 anos ele viveu assim, era uma criança que não tinha vida social, totalmente descontrolado, tomava remédio, a medicação dele era totalmente controlada, remédios fortíssimos. Quando ele não estava dormindo, drogado mesmo, ele estava criando confusões, né? Armazenando ali as confusões. Então Davi era um garoto totalmente separado. A mãe não podia trabalhar, porque ninguém conseguia ficar com ele, a não ser ela. Até para ir no supermercado a mãe tinha que levar ele junto. Então a vida dos dois era assim, 21 anos praticamente, a mãe numa vida totalmente miserável, porque não tinha condições de deixar ele com nenhuma pessoa para trabalhar. E então foi onde nós conhecemos, né, o pastor Eliseu. E um dia eu convidei essa mãe para ir em um culto junto comigo, também na Igreja Tabernáculo de Oração do Itapuã. E lá estava o pastor Eliseu, o pastor orou com ele, determinou que os remédios, né, que fossem, orou determinando sobre a vida dele, que viesse o processo de cura, de libertação, que os cativeiros fossem quebrados, retirados. E a partir daí o Davi melhorou. O Davi hoje ele tem uma vida normal, praticamente normal, é um garoto que fica com qualquer pessoa hoje, a mãe trabalha fora todos os dias, Davi pode ficar hoje com qualquer pessoa. Então, a cura veio através da oração, a cura veio através da libertação, né? E hoje nós agradecemos ao pastor Eliseu por esse trabalho que ele tem feito, não só no tabernáculo, mas a gente sabe que em vários locais, né? E realmente a cura veio. Quantos remédios ele tomava? Pastor, eu acho que... Só que eu sei, eram 3 fortíssimos durante o dia e tinha um remédio da noite. Eu não me lembro o nome dos remédios, mas tinha um que, se você tomasse ele daqui 5 minutos, você estava dormindo, era o amarelinho. Então, e era o que a mãe dava quando ela precisava ir em algum local, né? Então, eu lembro que a senhora um dia me falou do pessoal do CAPS, onde ele ficava. Mas o pessoal do CAPS perguntou o que aconteceu com ele, o que foi feito com ele, porque houve um milagre na vida do Davi. E hoje o Davi frequenta o CAPS, porque a mãe hoje é funcionária do CAPS. Não porque ele precisa do CAPS, é engraçado isso, né? Não porque ele precisa do CAPS. Então ele vai com a mãe é funcionária do CAPS, e o pessoal realmente entende. Nós ouvíamos falar dentro dos ônibus, que o Davi dentro do ônibus, ele era conhecido, mas era conhecido como louco, o menino que ninguém suportava, e hoje não. Até os motoristas tinham essa cisma com o Davi. E hoje não, hoje o Davi ele é considerado uma criança normal, um garoto normal, um rapaz normal, né?
Então, é um milagre que aconteceu na vida do Davi, reconhecido pelos médicos. Testemunho forte, né, irmãos?